Advertência contra a ingratidão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje, Deuteronômio capítulo 8. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 8, e depois desses pedidos eu quero ler aqui do versículo 10 até o versículo 18, que diz: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e belas moradas, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo que fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse capítulo 8 é que o Senhor vai falar a respeito, portanto, desse perigo que tem na abundância de material da terra e que pode levar à fartura e pode fazer com que o povo se esqueça de que quem tem dado tudo é o Senhor. Ou seja, pode ser que eles venham a ter uma amnésia espiritual. E esse é a grande mensagem desse versículo. Nós vimos no estudo de ontem que o cuidado que eles tinham que ter era com a idolatria, mas agora o problema é com a fartura, porque poderia fazer com que eles se esquecessem do Senhor. Portanto, a gente aprende aqui que é necessário, como Moisés fez, descrever que essa provisão natural de Deus em Canaã é uma advertência, pois no deserto houve essa provisão sobrenatural, mas agora aqui na terra prometida vem essa provisão natural, e eles devem então ter esse cuidado, porque a fartura às vezes pode ser um perigo e pode nos afastar do Senhor. Então vale a pena ter aí esse cuidado e observar esse alerta que Moisés traz. Por isso, lá no versículo 10, ele vai falar depois, então versículo 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Portanto, é necessário recordar que a bênção vem de Deus. Então, nós vimos no estudo de ontem que o povo não deveria ficar com medo, porque eles eram
é a menor nação dentre todas essas aí, né, da terra prometida, aí, da terra de Canaã. Israel era a menor nação e eles não deveriam ficar com medo. Agora, assim que eles tomassem então ali a terra, eles deveriam louvar o Senhor e reconhecer que a boa dádiva vem do Senhor. E ele continua falando aqui no versículo 11 que eles têm que ter cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos. Portanto, à medida que o povo vai sendo abençoado, eles vão relaxando no relacionamento deles com Deus. E isso é um cuidado que deve ter. Então, que esse povo, quando entrar na terra prometida e tomar posse dessa terra prometida, eles têm que cuidar, devem ter cuidado para não afrouxar no seu relacionamento com Deus. E aí ele vai falar, e preste muita atenção aqui no versículo 12, não relaxa o seu relacionamento não, né? Essa é a mensagem do versículo 11. No versículo 12 ele vai falar: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da servidão. Portanto, é esse cuidado que a gente tem que ter de lembrarmos de onde que nós viemos, da onde que Deus nos tirou e darmos todo louvor, honra e glória a Ele, porque saímos de um lugar e se estamos em outro é graças a Deus. O problema é esse cuidado que nós devemos ter com a soberba, porque, parafraseando ali Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a queda. E é isso que o Senhor está falando antecipadamente a esse povo que ainda não entrou na terra prometida e não tomou posse dela. Então, se no capítulo anterior o Senhor estava falando que esse povo não deveria temer, agora nesse capítulo ele fala: cuidado com a ingratidão. Lembre-se que tudo que você tem vem do Senhor. E aí ele vai falar aqui no versículo 17: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza, mas lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Portanto, cuidado para você não depositar a sua conquista diante das suas habilidades. Lembre-se que o Senhor te dá habilidades, mas lembre-se que quem abre porta é Deus, quem fecha porta é Deus. É Ele que traz chuva e sol sobre justos e injustos. Portanto, não se esqueça do Senhor. E essa aqui é uma preocupação. A gente tem que tomar um cuidado. No caso aqui, o povo de Israel tem que tomar um cuidado para não focar em si mesmo, mas, ao invés disso, focar em Deus. Como já falamos aqui, cuidado com a amnésia espiritual. Por quê? Porque Israel, ele, mais para frente, conhecendo já a história, a gente vai perceber que ele vai se esquecer do Senhor. Então, eles precisam entender que o que eles têm não veio deles, mas veio do Senhor. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é o nosso Deus, em quem não há nenhum tipo
de variação. Portanto, nós precisamos ficar atentos exatamente a essa palavra. Entendermos que toda boa dádiva vem do Senhor. Então, repetindo aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a gente precisa sempre reconhecer que tudo que temos e que tudo que somos vem do Senhor, não vem de nós mesmos. E a partir daí, eu quero compartilhar com vocês um salmo que eu gosto muito, Salmo 116, lá no versículo 12. Então, abrindo aqui rapidamente, Salmo 116, versículo 12, diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Então, nós precisamos reconhecer a bondade de Deus nas nossas vidas. Foi Ele que nos capacitou. Nós não conseguimos nos capacitar por nós mesmos, mas como já falamos aqui, quem abre portas e quem fecha portas é o Senhor. E é Ele que traz sol e chuva sobre justos e injustos. Portanto, nós precisamos reconhecer que o Senhor é bom. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai falar que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Então, se nós nos embriagarmos, é tão pecado quanto nós não nos enchermos do Espírito Santo. E no versículo 19, 20 e 21, ele vai falar a respeito das 4 coisas que são necessárias para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então é o que nós falamos para o outro, as nossas palavras são palavras de edificação, exortação para a vida do outro, para o crescimento do outro. Depois, como que nós nos exortamos, a nossa palavra para nós mesmos, aqui nós percebemos que nós temos que tomar esse cuidado com a soberba. Então nós nos exortamos, nós nos examinamos a nós mesmos, como o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Depois a terceira coisa é ser grato, que é o que nós temos tratado aqui. E a quarta coisa é se sujeitar. Portanto, você tem reconhecido que toda boa dádiva e todo dom perfeito que há na sua vida vem do Senhor, e você tem sido grato, você tem demonstrado com atitudes de quem é grato? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.